Na aula de hoje nós vamos estar tratando a respeito das conjunções. Conjunções, gente, são palavras que na gramática elas têm a função de conectar duas frases. E dependendo da conjunção que você usa, você sabe qual é a relação que a segunda frase tem com a primeira frase. Existem muitas conjunções no holandês, então não dá para a gente tratar de todas as conjunções de uma vez, tá? A conjunção é algo que você vai aprendendo conforme você vai evoluindo no idioma. No entanto, nesta aula nós vamos estar tratando a respeito das mais usadas, tá? Das principais conjunções. Então vamos já começar. Para início, nós vamos começar revisando as conjunções que nós conhecemos, que é a palavrinha want e omdat, que são as conjunções que nós aprendemos no curso A1. Então, essas duas palavrinhas, gente, want e omdat, têm o significado do nosso porquê. O porquê para uma resposta. Então, não é o porquê da pergunta, mas o porquê da resposta no holandês, tá? Apesar delas terem o mesmo significado, então elas são conjunções explicativas. Elas são usadas de forma diferente na frase, tá? Então, vamos já começar vendo qual é a diferença na aplicação de cada uma. Então é assim, gente, lembra que eu acabei de falar para vocês que quando nós usamos uma conjunção, nós estamos conectando duas frases. Então vamos identificar primeiro quais são as duas frases que nós temos no primeiro exemplo. Ó. Ik ga met de fiets, eu vou com a bicicleta. Essa é a primeira frase. Vamos ver a segunda frase. Het is mooi weer, o tempo está bonito. Então lembrando, gente, que se eu estou falando do tempo, o sujeito da frase é o het. Da mesma forma quando eu estou falando de horas, tá certo? E o que é importante a gente identificar aqui, gente, que nessas duas frases a ordem é a ordem normal da frase. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sujeito da frase está logo antes do primeiro verbo da frase. Então, o sujeito da frase, depois o verbo da frase, tá? Que é isso que é muito importante quando eu for usar a conjunção, eu lembrar disso. Quando eu uso a conjunção want, gente, então a segunda frase vai estar na ordem normal, tá? Então, como eu acabei de dizer, sujeito e o verbo. No entanto, quando eu uso a palavrinha omdat, isso não vai acontecer. Então, vamos ver qual vai ser a diferença. Então, ó, hij geeft een feestje. Ele dá uma festa. Porque, omdat hij jarig is. Porque ele está aniversariando. Então, agora, gente, depois da palavrinha omdat, a frase não vem na ordem normal, o que significa que o sujeito, o verbo da frase, não vai estar logo depois do sujeito, porque o verbo da frase agora vai estar no final da frase, tá? Então, é assim, gente, tem conjunções no holandês que você vai usar com a ordem normal da frase e tem conjunções no holandês que você vai usar com essa ordem diferente, que seria o verbo indo para o final da frase. Então, vamos ver quais são essas conjunções e como que elas são usadas. Vamos lá ver. Então, aqui, gente, o que eu tenho na tela para você são conjunções separadas em dois grupos, tá? Então, o primeiro grupo vai ser de conjunções que, quando elas são usadas, a ordem da frase não muda. E o segundo grupo vai ser quando eu uso essas conjunções, a ordem da segunda frase muda. Então, o verbo vem no final da frase. Então, vamos ver primeiro quais são as palavrinhas que eu tenho aqui na tela que está mostrando para você. Eu tenho a palavrinha voegwoorden, que significa conjunções no holandês. Então, dois grupos aqui. O primeiro seria volgorde verandert niet. A ordem da frase não muda, tá? Então, vamos ver quais são essas conjunções. Então, en, maar, of, dus, want. O que ela significa? E, mas, ou, então e por quê, que a gente acabou de ver, tá? E o segundo grupo, gente, vai ser de todas as outras conjunções. Então, fica até fácil da gente saber, porque assim, esse grupo não vai ter como a gente memorizar uma por uma. No entanto, se eu souber que essas 5 palavrinhas aqui, quando eu usar elas, a ordem da frase não vai mudar, então eu sei que se eu usar qualquer outra conjunção que não esteja aqui, então a ordem da frase vai mudar sim. Então, ela vai estar aqui neste grupo,
tá? Essas conjunções, gente, eu não vou traduzir ela para você, porque a gente vai estar vendo agora no exemplo logo em seguinte. Então, vamos lá ver. Então, agora, gente, eu tenho mais 2 exemplos para vocês que eu gostaria de mostrar para vocês, ainda usando as conjunções want e omdat, tá? Então, por quê? Porque são as 2 conjunções que nós conhecemos e agora nós vamos ver com um exemplo usando o pretérito perfeito. Então, vamos ver quais são as 2 frases que essas conjunções aqui vão unir para nós. Então, ó, hij is blij, ele está feliz, hij heeft zijn diploma gehaald. Ele conseguiu o diploma dele, tá? Então, aqui, gente, nós estamos usando o pretérito perfeito. Como é que eu sei disso? Porque, olha aqui, ó, o verbo tá no particípio passado e foi usado em combinação com o verbo hebben, tá? Que a gente aprende isso na aula 10 do curso A1. Então, aqui, gente, quando eu uni essas 2 frases com want, então, hij is blij, want hij heeft zijn diploma gehaald. Então, como você pode ver, a ordem da frase não mudou. Então, o verbo da frase está logo depois do sujeito, tá? Lembrando, gente, que quando eu me refiro ao verbo da frase, eu estou me referindo ao primeiro verbo, eu não estou me referindo à palavrinha particípio passado, que ela, de qualquer forma, vem no final da frase, tá? Agora, vamos ver quando eu uso a palavrinha omdat. Hij is blij, omdat hij zijn diploma gehaald heeft. Então, ele está feliz porque ele conseguiu o diploma dele. A tradução para nós não muda em nada, né, gente? O que muda é quando nós usamos a palavrinha omdat, agora a gente sabe que a ordem da frase vai ser alterada, sendo que agora o verbo vai ter que vir no final da frase. Então, qual que é o verbo? Que seria aqui o heeft, ele vai aqui para o final da frase. No entanto, gente, eu poderia também usar ele antes do gehaald. Eu poderia também falar assim, ó, hij is blij, omdat hij zijn diploma heeft gehaald. Também poderia ser assim. O importante é que tanto heeft como gehaald tem que estar no final da frase, tá certo? Então, a ordem dos 2 não tem problema. Você pode pôr esse aqui antes desse ou dessa forma que está mostrando aqui, tá certo? Então, vamos ver com outras conjunções também. Então, aqui, gente, nós vamos começar praticando a conjunção zodat, que é uma conjunção conclusiva, tá? Então, vamos ver o que significa, então, isso na frase. Então, aqui, ó. Ik werk vandaag. Eu trabalho hoje. Zodat ik morgen vrij ben. Então, assim, desta forma, eu estou livre amanhã. Então, o que é importante lembrar? Eu estou usando a conjunção aonde a ordem da segunda frase vai ser alterada com o verbo no final da frase, tá? Olha o verbo aqui. Até pus em cor diferente para você. Então, a ordem normal da frase seria ik ben morgen vrij, mas porque eu usei a conjunção zodat, significa que agora o verbo vai vir no final da frase, ficando ik morgen vrij ben, tá? Agora, vamos ver essa daqui, ó. Ik ga naar het feest. Ik heb morgen les. Então, eu vou para a festa, eu tenho amanhã aula. Lembrando que essa frase aqui está na ordem normal e essa aqui também, tá? Agora, vamos ver se eu usar a conjunção tenzai, que significa a não ser. Então, ela, gente, é uma conjunção de condição, no entanto, ela dá também a entender uma certa contradição, né? Então, vamos ver como é que ela fica na frase, ó. Ik ga naar het feest. Então, eu vou para a festa. Tenzij. Vamos ver como a frase fica. Ik morgen les heb. Então, eu vou para a festa, a não ser que amanhã eu tenho aula. Então, se eu tiver aula amanhã, eu não vou para a festa. Tá certo? Então, é desta forma que usa essa preposição tenzij. Então, agora, gente, vamos ver mais uma outra conjunção. Vamos ver a frase que nós temos aqui, ó. Ze belt je, ze is klaar. Então, ela liga para você, ela está pronta. Então, vamos conectar essas 2 frases com a conjunção als, tá? Que significa se. Então, vamos ver como é que fica a frase. Lembrando, gente, essa conjunção aqui, como essa tenzij, como zodat, está naquele segundo grupo. Lembra? Então, eu já sei que a frase, quando eu unir essas 2 frases aqui, o verbo da segunda frase vai ter que vir no final da frase. Então, vamos ver como ela fica, ó. Ze belt je,
Então, continua a mesma coisa. Als ze klaar is, tá? Então, o verbo, gente, que tá nessa cor aqui de azul claro, tá vendo? Ele vem no final da frase. Então, ela liga para você se ela estiver pronta, tá certo? Então, outra coisa que eu quero que vocês saibam, gente, que essas conjunções aqui, todas elas levam uma vírgula, tá vendo? Para a separação dela. Mas tem algumas conjunções do primeiro grupo que não leva vírgula, que eu vou falar já para vocês quais que são. Então, aqui, gente, voltando para a tela onde nós temos as conjunções do grupo 1. Então, tem algumas conjunções aqui onde nunca leva vírgula quando eu uso elas na frase. E essas conjunções são as conjunções en, maar, of. Então, e, mas e ou. Como no português, né? Quando nós usamos esses tipos de conjunções, nós nunca usamos vírgulas. As outras conjunções sempre levam vírgula. Às vezes eu vejo numa frase esta conjunção want sem vírgula, tá, gente? Mas a regra é, se eu usar a palavrinha en, maar, of, essas são as conjunções que nunca levam vírgula, tá? Vamos continuar então com as conjunções novas. Então, aqui, gente, eu tenho uma lista de conjunções para vocês que seria muito importante para a gente aprender para poder estar usando elas no dia a dia. Então, vamos começar com a conjunção dus, que é uma conjunção conclusiva e ela significa então, tá? Essa conjunção, gente, lembra, ela está no primeiro grupo, aonde a ordem da frase não muda, tá? Isso nós falamos da segunda frase. Então, vamos ver, ó. Het is droog, então está seco. Dus we kunnen buiten spelen. Então, está seco, então nós podemos brincar lá fora. Então, agora, gente, você pode então perguntar para mim, mas Priscila, se não muda a ordem da frase, por que o verbo spela então está no final da frase? Então, o verbo spela está no final da frase porque agora eu estou usando o verbo modal kunnen. Você lembra disso? Então, quando eu usar um verbo modal, sempre o segundo verbo vem agora no final da frase. Então, we kunnen buiten spelen. Nós podemos brincar lá fora, tá? Então, mesmo eu usando dus, a construção da frase continua a mesma quando eu estou usando o verbo modal. Agora, vamos ver aqui esta segunda frase. Nós estamos usando a conjunção terwijl. E essa conjunção é uma conjunção de tempo e ela significa enquanto. Então, vamos ver a frase, ó. Hij droogt af. Então, o verbo aqui, gente, é afdrogen. É um verbo separável que significa enxugar a louça, tá? E aqui, terwijl ik afwas. Então, enquanto eu lavo a louça. Então, ele enxuga a louça enquanto eu lavo a louça. O verbo aqui, gente, é afwassen, tá? Que é o verbo lavar a louça. Também é um verbo separável. Então, agora aqui, gente, eu tenho mais um exemplo com a conjunção want, que é uma conjunção explicativa, então dá uma razão, que significa porquê, a gente já conhece, mas vamos ver só um exemplo novo. De bel gaat, want de pauze is voorbij. Então, a campainha vai, a campainha toca, porque a pausa está terminada. Então, essa situação aqui, gente, geralmente numa escola, né? Quando você ouve o sinal, porque a pausa terminou. Então, eu estou usando aqui a conjunção want e lembrando que a segunda frase vem então na ordem normal, o sujeito da frase e o verbo. Agora, essa conjunção aqui, que é a conjunção behalve, que significa exceto por, que é uma conjunção de exceção. Então, vamos ver ela na frase, ó. Iedereen lust ijs, behalve Henk. Então, todos ou todo mundo gosta de sorvete, exceto por Henk, tá? Agora mais essa aqui, ó. Iedereen doet mee, behalve Ali. Então, todos participam, exceto por Ali. Então, aqui, gente, na verdade, não tem uma frase. Quando a gente usa essa palavra exceto por, então a gente só menciona, então, qual é a exceção, né? Então, seria somente um nome próprio nesse caso aqui, tá? Então, vamos ver agora as próximas conjunções. Então, agora aqui, gente, eu tenho para você a conjunção of,
que significa ou, é uma conjunção de escolha, tá? Então, ou isso ou aquilo. Então, vamos ver a frase, ó. Zij nemen een kroket of een hamburger. Então, eles levam um croquete ou um hambúrguer, tá? Então, aqui, gente, o verbo nemen, ele está mais assim, na hora da compra, que você leva ou um croquete ou um hambúrguer. Croquete seria como um salgado que eles vendem aqui na Holanda, tá? Então, esse aqui é até facinho da gente usar essa conjunção, porque é simplesmente uma conjunção de escolha, né? Que nem nós temos no português, que é ou, tá? Então, vamos ver aqui esta frase aqui, que seria com a conjunção hoewel, que é uma conjunção de adição, que significa embora ou apesar, tá? Então, vamos ver aqui o que significa, ó. Het werk is niet af, hoewel hij zijn best deed. Então, o trabalho não está terminado, apesar de ele ter feito o melhor que pôde, né? O melhor, ele fez o melhor. Então, hoewel significa embora ou apesar. Agora, vamos ver essa conjunção aqui, que é uma conjunção de condição, que é a condição als, que significa se. Até a gente já viu um exemplo já nesta aula mesmo, que seria je mag op de computer als het werk af is. Então, você pode ir usar, né, o computador se o seu trabalho tiver terminado, tá? Então, lembrando que agora, gente, como eu estou usando als, o verbo, olha aqui como ele está no final da frase. Essa aqui, frase anterior, a mesma coisa, o verbo era doen, né? Que agora está no passado, por isso que é did, mas você vê a posição dele está no final da frase, tá certo? Agora, vamos ver mais uma conjunção aqui, que é uma conjunção de tempo, que seria a palavrinha voordat, que significa antes que. Então, vamos ver, ó. Ik poets mijn tanden voordat ik naar bed ga. Então, eu escovo os meus dentes antes que eu vou para a cama, tá? Antes de ir para a cama. Então, voordat. Então, da mesma forma, a segunda frase vem com o verbo no final da frase. Então, agora, gente, vocês podem passar para as folhas de exercício. Tem vários exercícios aí para você fazer, aonde você vai ter exercício para completar com uma conjunção e também exercícios aonde você vai unir duas frases com a conjunção que vai ser dada para você, tá certo? Boa sorte fazendo os exercícios e qualquer coisa você entra em contato comigo. Obrigada!